O deputado Vitor Hugo cumpre uma extensa agenda hoje em Itapirapuã. E nós aproveitamos para conversar com ele, que é pré-candidato a governador de Goiás. Deputado, como líder do governo no Congresso Nacional, quais as ações mais importantes que o senhor destacaria para o estado de Goiás? Bom, primeiro eu vou falar das pautas nacionais que, lógico, influenciam o estado de Goiás também. Eu fui líder do governo durante 1 ano e 7 meses na Câmara, escolhido diretamente pelo presidente Bolsonaro. Nós aprovamos a reforma da Previdência, que permitirá que o governo federal, que a União, economize mais de R$1 trilhão em 10 anos. Aprovamos a revisão da proteção social dos militares, que garantiu para os policiais e bombeiros de Goiás e do Brasil a integralidade e a paridade. Aprovamos a Corte Internacional de Alcântara, auxílio emergencial de R$600, o Pronamp, que garantiu milhares e milhares de empregos aqui em Goiás e milhões no Brasil, e várias outras pautas, todo aí 41 medidas provisórias, a decretação do estado de calamidade pública e muitas outras pautas interessantes, como por exemplo a ampliação da área da Codevasf. A Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, é uma companhia que existe para ajudar vários municípios que estão à margem de rios que compõem a bacia do São Francisco. Já tem ações desenvolvidas aqui na região já do tem Vale do ações. Araguaia. A Codevasf, ela já atuava na metade norte do estado de Goiás. Sim. E eu, como líder, pedi para o relator para que a gente incluísse também os municípios da metade sul. E aí fez com que Goiás, o estado inteiro, agora está coberto pelas ações da Codevasf, que são muito mais ágeis, muito mais proveitosas para os municípios. Então, assim, em função também de ter sido líder do governo e ter ficado como 1 ano na sequência como líder do maior partido da Câmara dos Deputados, que era o PSL, então fui líder durante 1 ano de um partido de 54 deputados federais, e da proximidade com os ministros e com o próprio presidente Bolsonaro, eu consegui trazer R$300 milhões para Goiás, mais de 120 milhões já pagos, 180 milhões empenhados ou indicados, e isso vai ajudar na saúde, com construção de hospitais, aquisição de equipamentos, aquisição, por exemplo, de uma central de hemodiálise, construção de UBS, de UPAs, ajudando também, por exemplo, na área da segurança pública, aquisição de armamento para a Polícia Militar, caminhões de bombeiros, construção de quartéis para a Polícia Militar e para o bombeiro, e também para a Polícia Civil, na área da educação, recursos para os colégios militares, recursos para as escolas em geral, então o desenvolvimento da infraestrutura. Então nós mandamos realmente muito dinheiro, isso é uma prova de que o presidente Bolsonaro tem descentralizado recursos através dos deputados, e o exercício dessas funções me possibilitou ajudar o estado de Goiás com isso. Desses recursos que o senhor direcionou para vários municípios, nós temos uma parte aqui para Itapirapuã com emendas já pagas. Exatamente, temos R$300 mil para Itapirapuã para aquisição de equipamentos hospitalares já pagos, e esse ano eu indiquei mais R$167 mil também para aquisição de equipamentos que vão ser pagos ao longo desse ano ou do próximo ano. Tenho certeza absoluta que esses recursos e o mais de R$116 milhões que nós mandamos só na área da saúde ajudaram efetivamente a salvar muitas vidas ao longo da pandemia que nós estamos enfrentando. Hoje, nessa agenda que o senhor está cumprindo em Itapirapuã, o senhor está com o respaldo aí do segmento do agro e também um segmento muito importante que é o segmento evangélico, Essas serão 2 ações direcionadas muito explicitamente para esses 2 segmentos que historicamente até nem participavam tanto de política? Acaba que pela proximidade com o presidente Bolsonaro, é natural que haja uma replicação, vamos dizer assim, um reflexo do que acontece no nível nacional também aqui em Goiás. O presidente tem uma base muito forte, tanto no agro quanto no público evangélico, e isso se reflete em mim, que sou apoiador do presidente, pré-candidato aqui ao governo. Em todo lugar que eu chego em Goiás, eu tenho sido muito bem recebido pelos pastores, pelos bispos, apóstolos, seguidores evangélicos em geral, cristãos em geral. Eu sou católico, mas tenho uma proximidade muito grande com os evangélicos, uma identidade muito grande. E também, lógico, com o agro. O agro, que é também uma base de sustentação do presidente, e é uma base de sustentação do país, da economia do país, a mola propulsora da economia do estado de Goiás também, merece e precisa de todo o nosso apoio. Eu tenho votado sistematicamente a favor do agro. Votei ontem, por exemplo, na aprovação da urgência do projeto de lei que vai permitir
a exploração regulada, controlada das terras indígenas no que diz respeito à mineração, exploração dos recursos hídricos para geração de energia elétrica e também exploração dos hidrocarbonetos. Então nós aprovamos a urgência, vamos votar o mérito, acredito, daqui a um mês, e é algo muito importante para reduzir a dependência que nós temos hoje dos fertilizantes, em especial do potássio da Rússia. A gente está vendo a guerra que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia e que pode ter reflexos muito graves aqui para o Brasil se não houver uma condução muito precisa. Mas o presidente Bolsonaro tem conduzido da melhor maneira. Você vê que a Rússia não vai parar com o fornecimento de fertilizantes para o Brasil, graças à habilidade do presidente Bolsonaro. O senhor é pré-candidato a governador, né? E a pergunta que nós temos de fazer, que o pessoal deve estar esperando para saber do senhor, é por que o senhor é candidato a governador por Goiás nessas eleições? Bom, eu sou pré-candidato ao governo de Goiás porque existem muitos potenciais do estado que não estão sendo aproveitados. Existe uma possibilidade grande da gente consolidar a direita em Goiás, consolidar uma visão que seja pró-empreendedor, ajudar os empreendedores, ajudar os produtores rurais, ajudar o setor privado a se desenvolver, diminuir o tamanho do estado, racionalizar a questão dos impostos, dos tributos em Goiás, ter uma relação mais próxima do presidente Bolsonaro. É importante, nós estamos trabalhando para a reeleição do presidente, e é importante que o governador tenha uma relação saudável com o presidente para atrair. Se eu, como deputado, conseguir trazer 300 milhões de reais para Goiás, imagina um governador com uma boa relação com o presidente. E o governador Caiado, ele destruiu a relação com o presidente Bolsonaro, com as críticas que ele fez, chamou o presidente de ignorante, falou que não ia cumprir as ordens do presidente em relação à Covid-19 nos limites goianos. Disse que não precisava do seu voto, ele falou isso ao vivo e a cores no meio da Praça Cívica. Então, assim, fechou o Estado, asfixiou, estrangulou aqueles que mais produzem, o setor de serviços, da indústria, do comércio, e isso gerou um afastamento muito grande da população que quer ter um governador que tenha diálogo. Você vê hoje, eu converso com os policiais, militares, bombeiros, e converso com prefeitos, presidentes de sindicato rural, líderes de segmentos produtivos. As pessoas vivem com medo, vivem ameaçados, intimidados pela ação do governador, e vou dizer, no momento apropriado, sairão da toca, vão se expor para apoiar outros candidatos, e eu espero que eu seja um deles, estou construindo isso, tenho construído essa aproximação, mas não querem apoiar o governador Caiado porque simplesmente não tem diálogo. Você vê a database, que é um direito constitucional dos servidores, o Caiado ofereceu 5, depois passou para 10 e está muito aquém daquilo que é o direito dos servidores. Então, é por isso que nós para aproveitar os potenciais de Goiás no campo do turismo, no campo da indústria de defesa nacional, nós temos projetos estratégicos aqui em Goiás, importantíssimos, o KC-390, o Gripen, o novo caça lá em Anápolis, artilharia de mísseis e foguetes em Formosa, temos o Comando de Operações Especiais em Goiânia. Cadê o fomento do Estado para atrair empresas que se aproveitem da presença desses projetos estratégicos aqui? O turismo lá em Terra Ronca, por exemplo, no norte do estado, a mineração como cristalina lá com quartzo. Então, melhorar a segurança pública, é um absurdo o Caiado promover policiais num ano e só pagar o aumento decorrente da promoção um ano depois, fazer promoções políticas. Então, assim, não fazer concursos públicos com regularidade. Ele reservou 200 milhões de reais para fazer propaganda do governo esse ano e o ano que vem, e não pegou esse dinheiro para investir nas estradas, por exemplo, goianas, que estão acabadas, para investir em realização de concurso público, o déficit que tem de policiais em Goiás. Então, assim, tinha muita coisa que ele poderia ter feito e não fez, e nós queremos ser governador do estado de Goiás para isso, para aproveitar o potencial, para proteger as nossas crianças na educação, para proporcionar para elas um futuro melhor, aumentando o número de colégios militares, trazendo o colégio militar do Exército para cá, ajudando os municípios a criar colégios militares municipais. Então nós temos muita coisa a fazer e, se Deus quiser, vamos chegar lá. Realmente, o senhor elencou aí uma série de propostas ou até já ações de governo, Mas o senhor, como líder do governo federal por um período importante no Congresso Nacional, o número 1 do presidente em Goiás, por que o senhor acha que o Brasil precisa reeleger Bolsonaro, presidente da República?
O presidente Bolsonaro é uma pessoa cristã, patriota, honesta. Ele é alguém que está realmente identificado com o bem da população, o que ele está buscando é isso. E fez uma gestão até agora excepcional, não só as questões dos costumes, né? Ele é um presidente que defende, por exemplo, a vida, é contra o aborto, né? Que se aproximou, não tem medo de dizer que ele é cristão, né? De louvar a Deus, de agradecer a Deus em todas as oportunidades que ele tem, mas também pelo fato de ele ter feito uma gestão eficiente. Ele vai ter conseguido atrair até o final desse ano mais de R$1 trilhão em investimentos privados para portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, para as telecomunicações, para o saneamento. Então, tudo isso feito pelo presidente Bolsonaro com uma equipe hábil de ministros que ele escolheu por princípios e por motivações técnicas. Não era aquele jogo do passado, do toma lá da cá, né, às vezes com lideranças do Congresso. Nós não podemos deixar a esquerda voltar para fazer no Brasil tudo aquilo que eles faziam antes. Acabaram com as empresas estatais no Brasil, não só pela incompetência dos quadros deles, mas também pela corrupção. Então, assim, eles mandavam bilhões e bilhões de reais para o exterior para financiar ditaduras estrangeiras, como para a construção do Porto de Mariel lá em Cuba. Enquanto isso, o Brasil precisando construir hospitais, que fizeram aqui uma série de estádios faraônicos, elefantes brancos, que estão aí gastando bilhões e bilhões de reais. Imagina se nós tivéssemos tido, no começo dos anos 2000, governos sérios de direita, o quanto de hospitais a mais nós teríamos para enfrentar a pandemia agora. Quantas vidas poderiam ter deixado de ser perdidas? Eles chamam o presidente de genocidas, mas eles que são genocidas, porque eles deixaram de investir na saúde para investir em estádios, para construir porto em países estrangeiros. Então, é por tudo isso que a gente tem que reeleger o presidente, que eu tenho certeza absoluta que o nosso país vai continuar avançando. Vamos proteger ainda mais o agronegócio, que é a mola propulsora do nosso país, liberdade de culto. A gente teve aí vários governadores, inclusive o Caiado fez isso, restringiu aqui as pessoas de se manifestarem, de terem fé, né, de irem às igrejas, né, fechou os comércios. Quantos empresas foram perdidos por ação de vários governadores, a incluir o Caiado. Então, é por tudo isso que realmente nós precisamos de eleger o presidente Bolsonaro. Major Vitor Hugo, governador, Bolsonaro presidente, vem essa eleição então? Se Deus quiser, esse é o nosso intuito, estamos trabalhando muito para isso. Eu não acredito nessas pesquisas que estão sendo publicadas aí, não é o que eu vejo. O Lula não consegue nem sair na rua, ele não vai na rua, ele vive de lives hoje em dia, de entrevistas e de live. Põe ele aqui em Goiás para passear ali em Goiânia, para vir aqui em Itapirapuã, para andar pelo interior de Goiás, para ver como a gente está vendo. Ele no Nordeste, onde a esquerda era forte, ele já não tem nada. Ele acho que fez uma reunião agora há pouco tempo lá no Nordeste, não apareceram nem 80 pessoas, nem 100 pessoas. Enquanto isso, o presidente anda pelo país inteiro, reunindo milhares e milhares de pessoas cada vez mais. Então, assim, nós temos esse objetivo. As pesquisas não refletem. Eu tenho andado pelo interior de Goiás. Ano passado eu andei 70 mil quilômetros só em Goiás. Visitei só o ano passado 75 cidades, algumas mais de 5, 6 vezes. E tenho visto o desgaste que o Caiado tem tido, tanto com o agronegócio, com a saúde, que foram os dois segmentos que mais elegeram ele ao longo da vida parlamentar dele. Então eu também não acredito nas pesquisas que são feitas aqui em Goiás. Tenho certeza absoluta que nós vamos crescer, vamos cada vez mais avançar. E se Deus quiser, né, teremos aí o presidente Bolsonaro reeleito. E eu não posso pedir voto ainda, não é o momento, mas a lei permite que eu peça apoio. Eu peço apoio para todos aqueles que querem ver o governo federal mais atuante, que querem um estado de Goiás melhor e mais próximo do cidadão, né, que venha nos conhecer cada vez mais. Entre nas nossas páginas aí, @Major Vitor Hugo sempre, e vai ser um prazer interagir com vocês. Obrigado. Abraço, bom trabalho. Obrigado, Nilson. Um abração.